Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Elias Aguiar, falando aqui de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Estou juntamente aqui com o pastor Francimar, ele que hoje é o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui na sede em Parnamirim, professor da Faculdade de Teologia aqui de Parnamirim e também desenvolve vários podcasts e projetos. Então, é uma pessoa com imersão na área do ensino. Então, pastor Francimar, faça suas considerações iniciais. Pastor Elias, a paz do Senhor para todos. Mais uma vez, uma alegria, um privilégio, um prazer estarmos nesse podcast do EBD em Síntese. Eu tenho a certeza de que teremos mais uma lição riquíssima, com ensinamentos preciosos e procurando, através dos comentários aqui, ajudarmos os professores a compartilharmos um pouco de conhecimento para que a aula ela seja mais proveitosa e os professores tenham ainda mais subsídios para darem uma boa aula na Escola Bíblica Dominical. Amém, glória a Deus. Pastor Francimar, lembrando que o DENEC, esse departamento totalmente voltado para ensino da Assembleia de Deus, está se preparando para, se prepara, né, a cada trimestre, se prepara a cada trimestre para um grande evento que acontece no Centro de Convenções, que é a EBD em síntese. Então, são eventos grandiosos, com mais de 3.000 pessoas e tal, e tudo isso está sob a supervisão do pastor Reinaldo Udilo, que está à frente desse grandioso departamento, e sob o apoio do pastor Martim Alves da Silva, nosso pastor presidente estadual. Aqui em Parnamirim, estamos sob a supervisão do pastor Abdênego Xavier, pastor muito abençoado, dinâmico, juntamente com a nossa missionária Samira Santos, e fazendo uma grande obra nesse campo eclesiástico. Vamos orar, pastor Francimar, eu peço que o senhor faça a sua oração inicial e nós vamos comentar a lição de número 3, a lição que tem por tema a verdadeira adoração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse Pai momento, por esse querido, encontro. eterno, Queremos Santo pedir Deus, a tua bênção sobre as nossas vidas, amado a Pai, iluminação, a enche, capacitação do teu Espírito sobre Santo nós, Deus, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, professores, alunos que estarão conectados, que estarão assistindo a este podcast, que o Senhor possa nos dirigir em cada momento, que possamos ser edificados pela tua palavra, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém, queridos. Então, lição de número 3, o tema, a verdadeira adoração. Essa é uma lição que foi escrita pelo pastor Elianai Cabral, comentarista antigo e renomado da CPAD. E aqui no texto áureo vai dizer que Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, que está em João capítulo 4, versículo 24. E a nossa verdade prática diz assim: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Então, mostra aí aquela entrega sem reserva, realmente total, aquela entrega que realmente nós colocamos o nosso melhor. E aqui a nossa leitura bíblica em classe, basicamente, está no capítulo 4 de João, nos versículos, desde o versículo 5 até o versículo 24. Aí é colocado, é claro, dividido. Ele escolheu alguns versículos para comentar. Os objetivos da nossa lição, o primeiro deles é esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. O segundo é fazer com que os alunos compreendam a verdadeira adoração, que é um ato de rendição total a Deus. E o terceiro é integrar princípios de adoração bíblica à vida, de serviço e entrega a Deus. Então veja que está bem partido aí esses assuntos, bem divididos para em prateleiras para que nós comentemos com o nosso aluno. Então, queridos, partimos para a introdução da lição. A introdução da lição ela vai falar que o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. E quando fala dessa necessidade que nós sentimos, nós vemos que é algo que nada completa. Não há nada do que nós façamos secularmente que possa completar esse espaço que há em nós da presença de Deus, essa necessidade que temos da aproximação de Deus. E aqui nós vamos ver o texto de João capítulo 4,
Então, o texto de João, capítulo 4, que é esse da leitura bíblica em classe, que mostra o diálogo de Jesus com a mulher samaritana no poço. Então, ele para e ele usa uma estratégia espiritual, porque ele vai lá e conversa com aquela mulher no poço, revela coisas que só ela sabia, ela reconhece realmente que Jesus Cristo era o Senhor, até de uma forma em que não acontecia regularmente nos lugares por onde ele passava, na sua cultura local, mas ali ela reconhece que ele é o Messias e entra na cidade dizendo isso. O testemunho dela serviu para que as pessoas saíssem e fossem conversar com Jesus. Ela se torna alguém importante, um elo importante para trazer pessoas aos pés do Senhor. E isso é coisa maravilhosa. Então, aqui nós vemos que essa carência espiritual, ela torna-se evidente na nossa vida. Nós precisamos da presença do Senhor, e esse texto de João 4 mostra isso aí, e diz que nesse contexto também se revela a importância autêntica da adoração. A adoração ela nos leva a uma experiência profunda com o Senhor. Quando nós simplesmente vamos de uma forma rasa à igreja só de uma forma ritual, de uma forma acostumada, nada vai acontecer. Mas quando nós entramos realmente com o espírito de adorador diante da presença de Deus, aí a nossa vida é transformada de maneira poderosa. E aqui ele fala que por esse motivo a adoração cristã é o tema central desta lição. Tema central, o cerne é a adoração cristã. Então, uma das coisas que o professor pode fazer ao chegar na sua sala, como uma das primeiras colocações, seja perguntar ao aluno como é que ele define o que seria uma adoração cristã autêntica. Que sinais há de forma prática de uma adoração cristã autêntica? Então, esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana mostra isso aí, e nós podemos extrair ensinamentos maravilhosos. Então, o pastor Francimar vai estar comentando o tópico 1. São tópicos até mais curtos, isso eu notei, pastor Francimar, em relação a algumas outras lições, mas quando você vai para a exegese do texto, você acaba vendo assim que há muitas lições para se extrair quando você vai para o cerne da mensagem que o pastor Elianai Cabral trouxe nessa lição. Então, o pastor Francimar estará comentando aí o nosso tópico primeiro, que fala do encontro em Samaria e duas preciosas lições que são extraídas. Fique conosco e aprenda um pouco sobre isso. Muito bem, pastor Elias. Esse tema é fundamental, né, para a fé cristã, a adoração. Quando nós entendemos que a obra de Cristo, ela nos coloca na posição, né, coloca o ser humano novamente na posição de adorador, né? Então, a missão, né, a missão da igreja, a proclamação do evangelho, ela tem esse propósito. À medida que a igreja prega, proclama o evangelho e as pessoas se voltam para Deus e creem em Cristo, elas são restauradas a uma posição que foi perdida, né? A posição de ser um adorador. Adão, juntamente com Eva, eram adoradores, né? Foram criados por Deus para adorá-lo, né? Para desfrutarem dessa comunhão. E o pecado, ele põe fim a essa comunhão, separa o homem de Deus, né? Então, por quê? Porque a igreja tem uma missão. A igreja tem uma missão para que haja adoração na terra, para que as pessoas se voltem para Deus, né? Então, o propósito da missão da igreja é restaurar a adoração. Então, uma lição que fala sobre essa temática de adoração, então ela mexe ela fala sobre a missão da igreja, e também fala a igreja, né, para não se perder em meio à sua missão, deixando de ser uma igreja adoradora. Então, antes da igreja ser uma igreja que faz a missão, uma igreja que serve, né, aos de fora e até mesmo aos de dentro, antes disso, a igreja ela é uma comunidade que adora a Deus, né? Então, sem adoração a Deus, não há comunhão com as pessoas, não há missão da igreja. Então, tudo parte a partir
sem ser redundante aqui, mas já sendo, né? Então tudo começa a partir do momento em que as pessoas elas são restauradas, né, a posição de adoradores. Então, nesse tópico 1, há uma necessidade de passar por Samaria, e essa necessidade ela não é puramente geográfica. Né? Havia uma outra possibilidade de Jesus fazer o seu percurso, ele poderia ter escolhido uma outra trajetória, inclusive era a trajetória que os judeus escolhiam, não passar por Samaria. Então, essa necessidade ela não é uma necessidade puramente geográfica, né? É uma necessidade do ministério de Jesus. É uma necessidade que vem a partir da missão de Jesus. Então, ele passa por Samaria com um propósito muito específico: encontrar uma mulher, restaurar uma samaritana à posição de verdadeira adoradora, de restaurar a fé dessa mulher, né, de ter um encontro com ela transformador, restaurando-a a uma posição de adoradora e fazendo dela uma proclamadora. Né? A mulher samaritana ela se torna uma mulher que vai anunciar a respeito de Jesus na sua comunidade, em Samaria. Então, essa necessidade de passar por Samaria, o contexto dessa necessidade e da rixa que havia dos judeus para com os samaritanos, né? Os samaritanos tinha essa miscigenação entre judeus e povos de outros locais, né? Outros povos de outras nações, isso desde a conquista do Reino do Norte pelo Império Assírio, né? No século 7 antes de Cristo. Então, provocou essa miscigenação de pessoas. Aí eles tinham outro templo lá, eles tinham uma outra forma de adorar a Deus, seguiam não todo o Antigo Testamento, mas seguiam apenas o Pentateuco, né? Então, os samaritanos eles tinham uma forma diferente de adorar a Deus dos demais judeus, né? Dos demais israelitas. Então, Jesus ele passa por Samaria, ele decide passar por Samaria com um propósito, com uma necessidade, né? Conversar com uma mulher a respeito da adoração. Né? Então, apesar de Jesus revelar como um profeta assuntos, né, e ter um conhecimento da vida pessoal daquela mulher, o objetivo não era esse. Né? O que Jesus fala a respeito daquela mulher samaritana tinha um propósito apenas de que ela percebesse quem era que estava falando com ela. Né? Não era um judeu qualquer, era um profeta, era mais do que um profeta, era o Messias, era o Filho de Deus, e Jesus, por meio dessa conversa, desse contato, quebrando aí preconceitos, quebrando barreiras, né, étnicas, tendo essa aproximação com essa mulher, vai dialogar com ela e o foco ele vai se dar justamente pela questão para o tema da adoração. Né? Essa mulher ela entende que Jesus é um profeta e vai tirar as dúvidas a respeito de qual lugar para adorar, onde se deve adorar, como deve ser feita a adoração. Então, o tópico primeiro, os dois tópicos seguintes, o 2 e o 3, nós percebemos aqui o comentarista, o pastor Eliana Cabral, nos fala a respeito da necessidade do ser humano. Então, nessa conversa, Jesus usa, né, da estratégia de lhe pedir água, né, inicia o diálogo pedindo água, tentando ali quebrar essa barreira da comunicação, dialogando com aquela mulher, superando ali os obstáculos, a desconfiança daquela mulher de ver um judeu que não falava com o samaritano, agora ali pedindo água. Mas Jesus ele passa, né, dessa necessidade física que o ser humano tem, né, de que é a necessidade de matar a sua sede, de beber água, e Jesus fala de uma necessidade muito maior, né? Uma necessidade ontológica, uma necessidade existencial. Né? E essa água que Jesus está falando aqui é uma água que ela vem a partir do momento que a pessoa crê nele. Né? Então, o Evangelho de João vai falar também em outro momento, né? no capítulo 6 do discurso do Jesus
se auto-denominando como o pão da vida, né? Ele nos diz a respeito disso, né? Ou seja, crer nele, ir até ele, né? É não ter mais fome, é não ter mais sede. Então, aqui na conversa com a samaritana, Jesus fala dessa necessidade, essa necessidade que o ser humano tem, e aquela mulher tinha essa necessidade, essa necessidade de ter a sua comunhão com Deus restaurada, de passar, de ser novamente uma adoradora, né? De ser uma adoradora. Então, a partir do momento que o ser humano adora a Deus por meio de Cristo, ele está então tendo essa sua sede, né, saciada. Então, a adoração, ela sacia a nossa sede de Deus. Poderíamos entender assim. E continuando, além dessa necessidade do ser humano, essa necessidade de Cristo, essa necessidade de Deus, essa necessidade de voltar a ser um adorador, de ter a comunhão com Deus, essa necessidade que é existencial, que está na alma, que está no interior do ser humano. Jesus diz para aquela mulher o seguinte, que a água que ele lhe desse se tornaria nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, no versículo 14. Ou seja, uma água diferente. E claro que aquela mulher, indo buscar água, tentando saciar uma necessidade física, recebe agora de Jesus uma oferta que ele despertou total atenção e interesse. Né? Uma água que ela não precisaria mais pegar, não precisaria mais buscar. Em Cristo, ela teria essa sua sede saciada. E, por fim, há também uma discussão, né, dentro dessa conversa. A mulher lá também tem uma dúvida qual o lugar de adoração. E Jesus vai falar de um outro nível de adoração. Né? Ele veio para inaugurar um novo tempo, né? Ou seja, não é mais uma adoração que ela está restrita a um local, né? A um local físico, a um templo no monte. Jesus fala a respeito da verdadeira adoração que ele está prestes a inaugurar, a um novo tempo em que a adoração ela não estava limitada a rituais organizados, feitos pelos sacerdotes, pelos levitas, num local específico, ou seja, a adoração ela estava agora para além de locais geográficos, de mediadores humanos, a própria pessoa, por meio de Cristo, agora se tornava um adorador, ela adorava em espírito e em verdade. Não haveria mais mediadores, não haveria um local específico, então há uma mudança, né, desse conceito de adoração, de um novo tempo que Jesus está falando para aquela mulher que ele veio trazer, que vai estar disponível não apenas para judeus, mas para samaritanos, desde que eles adorem em espírito e em verdade, pastor Elias. Então, queridos, dentro dessa temática, né, da comunicação da mulher samaritana, os professores devem levantar algumas coisas importantes. O pastor Francimalho traz aqui que não é coincidência o fato de Jesus passar ali por aquele local. Jesus passa por Samaria com um propósito, ele queria resgatar samaritanos. E para isso a estratégia utilizada foi conversar com a mulher que estava ali, à margem da sua sociedade. Aquela mulher, uma mulher com vários rótulos sociais por causa da sua vida. Ela teve 5 maridos e agora o que ela tinha não era dela e tal. Então esse é um contexto. Aquela mulher ela não está em comunidade indo buscar algo que dá a entender, ou pelo menos aparenta, que ela não era alguém que andava junto com a sua comunidade por causa da discriminação, talvez que sofresse. Aquela mulher, ela faz parte do Reino do Norte. E o Reino do Norte, pelo cativeiro assírio, como o pastor Francimar falou, ele acaba sendo um reino que se mistura muito. O judeu, por sua vez, vai para o cativeiro babilônico, depois o rei Ciro liberta eles, permite que eles voltem para Jerusalém, que ele reconstrua a sua cidade. Todo lugar da adoração estava restaurado exatamente onde eles estavam acostumados, o que fazia com que
segundo a Bíblia, judeu não falasse com samaritano, porque ele olhava a questão da pureza que não havia sido mantida. Então agora Jesus vem para quebrar esse tabu e a mulher vai colocar vários empecilhos, várias barreiras na comunicação, como o pastor Francimar falou. O judeu ele adora no Monte Ebal. Esse é o lugar da adoração deles, é o lugar que eles elegeram ali para estar servindo ao Senhor, quando subiam o monte, mas já o samaritano no Monte Gerizim. Então, aquela mulher, ela vai dizer, olha só a forma que ela tenta até de ser um pouco afrontosa, porque ela diz assim, nosso pai Jacó adorou aqui, no Monte Gerizim. Ela estava aumentando a credibilidade do lugar. Então, ela tenta entrar nessa discussão pelo local, e Jesus vai descaracterizar isso, exatamente citando o texto, aleluia, aqui de João, capítulo 4 versículo 24 que diz que Deus é espírito e é necessário que os verdadeiros adoradores adorem a Ele em espírito e em verdade. E nesse texto também ele vai dizer, aleluia, que o dia vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então ele falava da essência. Ela estava tentando atrelar a adoração ao lugar. Jesus está atrelando a adoração à essência do adorador, ao coração quebrantado, e como diz a Bíblia, Deus não desprezará um coração quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então aqui nós vemos que Jesus ele fala de água viva para aquela mulher, no subtópico número 1, falando da adoração, e aí ele vai falar que ele se referia a uma vivência espiritual. Aquela mulher estava tão focada em coisas terrenas que ela observou que Jesus não tinha cântaro, não tinha corda, ele não tinha meios físicos para pegar a água. E é interessante, pastor Francimar, que de forma normal, nós como seres humanos, nós geralmente nós queremos materializar as coisas de uma maneira e ela não via que, da forma como ela vinha fazendo, ela fazia sempre e nada mudava. Mas Jesus estava levantando ela como uma grande missionária para a sua comunidade, porque com todos os rótulos que ela tinha, quando ela entrou na cidade, ela falou assim: olha, lembra que nós esperamos o Messias? Ele está lá fora no poço. E as pessoas começam a sair para conversar com Jesus, e quando começam a ouvir Jesus, diz: ó, nós antes estávamos aqui porque ouvimos ela falar que o Senhor era o Messias, mas agora vemos que realmente o Senhor é. Existe uma constatação espiritual maravilhosa. Olha só, eu fico imaginando, pastor Francimar, que se Jesus tivesse entrado pessoalmente lá na cidade para fazer esse mesmo trabalho, talvez o resultado não tivesse sido o mesmo, justamente por causa dos rótulos. Nós, como seres humanos, temos o hábito de construir rótulos. Uma dinâmica muito interessante que dá para fazer na sala de aula é os irmãos pegarem uma cartolina e escrever um rótulo para cada irmão. E tudo que ele falar, você usar o rótulo. Vou explicar melhor. Se tiver alguém, você coloca assim escrito nele: elogie-me. Então, tudo que ele falar, você diz: muito bom, meu irmão. Maravilhosa a sua colocação. É assim que funcionam os rótulos na nossa sociedade. Aí vem outro que você bota: critique-me. E a pessoa não consegue ver o rótulo. Tudo que ele fala, diz: meu irmão, isso aí está totalmente fora do tema. Isso aí, então, essa dinâmica nós fazemos muito no ambiente que eu trabalho, justamente para mostrar que rótulos são coisas que a gente, antes de ouvir, a gente já tem uma coisa pré-concebida. Então, Jesus, quando chega lá, aquela mulher tinha algo pré-concebido. E é interessante, queridos, que Jesus ele trabalha falando da verdadeira adoração, como está aí no subtópico número 1, e não ligado ao local, a Jerusalém, a Samaria, ao Monte Ebal, ao Monte Gerizim, e sim ao coração quebrantado. E aí, além disso, ele vai falar de adoradores sinceros, o nível de experiência espiritual que eu quero ter ao entrar no templo para adorar. Isso aí também vai ser diretamente praticado na própria sala da escola bíblica dominical. Não tem alunos que, quando ele entra, ele conversa
do início ao fim, tem outro que é extremamente interessado, tem o participativo, tem o que soma e traz mais versículos, traz mais textos. Então, tem diversos perfis. Da mesma forma, é o adorador quando entra no templo. Existe um livro do Max Lucado que se chama Um Homem Chamado Jesus, e ele fala exatamente da história de um menino que entra pela primeira vez no avião e ele começa a gritar que quer conhecer o piloto. E aquele menino, ele chama atenção porque no avião tem pessoas que entram, botam um tapa-olho e vai dormir. Tem pessoas que entram, ele conhece alguém, pode até se tornar um relacionamento em que ele venha se casar. Tem pessoas que entram no avião, fecha a janela e não vê pôr do sol, não vê nascer do sol, não vê paisagem nenhuma. Mas aquela criança queria viver a melhor experiência, queria conhecer o piloto. Quando a gente entra num culto, o que Max Lucado ele queria defender no seu livro Um Homem Chamado Jesus é que você tem que entrar para conhecer o piloto. Você tem que entrar para viver a melhor experiência. O livro vai dizer que o menino vai até a cabine do piloto, senta, ele segura os comandos da aeronave enquanto ainda estava em solo e ele volta fazendo aviãozinho. Ele volta fazendo aviãozinho porque ele diz: Eu conheci o piloto. Olha só como ele estava engajado com a experiência que ele ia viver. E a segunda coisa, queridos, que aqui ele vai destacar, é que quando fala que Jesus é a verdadeira adoração no subtópico número 2, ele mostra que aquela revelação permitiu à mulher entender, ela começa a entender os ensinamentos de Jesus. Num primeiro momento, ela tenta materializar tudo, ela tenta fazer tudo de uma forma palpável, humana, mas depois ela vê que aquilo não era uma experiência meramente humana, era uma experiência espiritual. E não dá para você botar métricas humanas em coisas espirituais. É justamente quando nós tentamos colocar métricas humanas, da forma como a ciência explica, ninguém explica Deus. Tem um louvor que diz: ninguém explica Deus. É justamente porque você não consegue entender porque pessoas com câncer com diagnóstico de estado terminal saem de lá do hospital e se tornam grandes pregadores. Deus cura, transforma e faz algo novo. Pessoas que estão jogadas nessa jeta se tornam homens e mulheres de Deus, justamente porque o trabalhar de Deus é diferente. Então Jesus ele vai mostrar para ela o que era uma adoração genuína. Não é simplesmente atrelar o local ao rito, ao hábito, e sim o coração do adorador ao chegar na presença do Senhor. E aí, queridos, ele vai falar também que ao colocar essa ilustração para aquela mulher, ele aponta duas coisas: o Calvário e o sepulcro. No Calvário, aparentemente as esperanças tinham ido embora, porque muita gente diz aí, ó, o rei dos judeus falou tudo isso aí, está morto. Mas no sepulcro, quando chegaram lá e estava aberto e o sepulcro estava vazio, eles viram cumprido tudo aquilo que havia sido predito e agora Jesus era a causa da nossa salvação. Ele no Calvário paga o preço. E quando o sepulcro é aberto, prova que ele era 100% homem, 100% Deus e tudo estava cumprido. É interessante, queridos, que cada vez que nós participamos da ceia, eu já tive a chance de participar, pastor Francimar, da ceia em todas as regiões do Brasil. Eu morei em Cuiabá, morei no Amazonas, morei em Goiás, em Jataí, Goiás, morei no Rio Grande do Sul, morei na Argentina, morei no Haiti, morei em todos esses lugares. Mas, assim, para mostrar que não é o local, é o espírito do adorador, a Santa Ceia é sempre um momento extremamente emocionante. Porque ali você lembra de alguém que não deveria ter morrido, se fosse olhar pelo que tinha feito, alguém sem pecado, mas oferecendo a sua vida por nós. Um dos lugares mais emocionantes que eu participei da Santa Ceia era lá no Amazonas, pela maneira como o pastor Raimundo Amaro, um pastor que tinha lá no Amazonas, ele gostava sempre de lembrar tudo que Jesus sofreu para que nós pudéssemos vencer. E ele falava, inclusive, do momento em que Judas vinha até Jesus e abraçava Jesus, e em vez de Jesus repreendê-lo, ele vai lá e diz para Judas assim: Amigo, a que vieste? Então, olha só o amor e o cuidado de Jesus. Então, é interessante, eu encerro aqui a minha participação nesse tópico número 2, em que ele fala que permanece viva em nós, independente da nossa localização,
é justamente essa fé, esse momento em que nós celebramos a ceia e lembramos que somos salvos através da graça, e essa graça foi alcançada através do sacrifício de Jesus na cruz, quando ele ali pagou o preço por nós. Pastor Francimar estará aqui comentando o subtópico, o tópico número 3, que fala da adoração bíblica. Pastor Elias, tema riquíssimo, muito prático, né? Um tema que tem a ver com o dia a dia da igreja. E o professor pode e deve provocar os alunos em sala de aula com relação a alguns questionamentos, né? Alguns entendimentos que muitos têm a respeito da adoração. Como, por exemplo, se Jesus está falando aqui que chegaria um tempo, né? E que não seria mais no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, que as pessoas iriam adorar, né? Mas iriam adorar em espírito e em verdade, né? E esse tempo chegou, esse é o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo da graça de Deus, é, é o tempo da igreja, é o tempo dos gentios, e nós entendemos também que muitas pessoas podem entender de forma errada a adoração. Então, por exemplo, uma pergunta que pode ser feita como provocação é: já que é adoração em espírito e em verdade, né? Ou seja, já que a adoração ela passa a ser algo que parte do ser humano, pode-se perguntar o seguinte: tem uma maneira certa de adorar? O que vale é o coração? O que importa é a sinceridade, né? O coração sincero, verdadeiro. Então, se a pessoa estiver sendo sincera, estiver sendo verdadeira, então essa adoração ela será válida, ela será recebida por Deus, né? Então é importante a gente entender o conceito de adoração. Então, toda adoração é recebida por Deus a partir do momento que o adorador ele obedece à forma como que Deus estabeleceu para ser adorado, né? Então, não se pode adorar de qualquer maneira. Não é simplesmente a sinceridade. Veja bem que Jesus ele está mudando a adoração, ela continua sendo para Deus, né? E o que há é uma mudança do meio da adoração agora. Se antes a adoração acontecia num local específico, com mediadores humanos, ou seja, os sacerdotes, os levitas, Jesus está falando de um tempo em que cada um de nós seríamos adoradores sem mediadores, né? Ou seja, onde nós estivéssemos, nós poderíamos adorar. Por quê? Porque aí é o que é interessante nós entendemos. É que o templo agora não é mais um templo físico. Quem é o templo agora do Espírito Santo de Deus? Somos nós. Então perceba que o templo ele deixa de ser um espaço físico, geográfico limitado e passa a ser agora cada ser humano, cada pessoa que crê em Cristo passa a ser um templo do Espírito Santo. Então Deus está com ele onde ele estiver. Então por isso que ele pode adorar em qualquer lugar, né? Porque a presença de Deus está com ele. Há também um mediador. O mediador não é mais o sacerdote ou o levita de Israel. O mediador agora é o próprio Cristo. Cristo é o mediador, né? É ele quem se torna agora o mediador. Não há mais sacrifício de animais, porque Cristo já ofereceu o único e suficiente sacrifício. Ele deu a sua própria vida. Então percebam que alguns critérios da adoração mudam, mas Deus estabelece também a forma como ele deve ser adorado, né? Então não é de qualquer maneira que devemos se adorar, não é qualquer pessoa, não é qualquer adoração que Deus vai receber, não é simplesmente por estarmos num templo físico. Aí, mais uma vez, as pessoas confundem a questão do espaço físico. Acho que a adoração que Deus recebe é a adoração na igreja, a oração que Deus ouve é a oração da igreja, né? Então acaba se criando mais uma vez um ativismo na igreja, entendendo que tudo aquilo que precisa ser feito para Deus só pode ser feito dentro do templo, né? Então, o batismo com o Espírito Santo parece que só acontece se a pessoa estiver no templo, para muita gente, né? Enfim,
Então, essa questão do templo como sendo a fonte, né, da manifestação de Deus, o lugar da manifestação de Deus, Jesus vai dizer não, vai haver uma mudança agora. Né? Então, o tópico 3 ele fala de alguns aspectos da adoração, vai na língua original, no hebraico, no grego, e é importante nós entendermos aqui, para não nos prolongarmos muito, mas, por exemplo, o conceito bíblico de adoração. Então, há palavras no hebraico e palavras no grego que transmitem a ideia de quê? Temor, reverência, admiração. Então, perceba que nós preparamos a nossa alma para adorar. Nós preparamos o nosso espírito para adorar. Aqui, esse momento de adoração, que pode ser em qualquer lugar, mas é importante que nós tenhamos uma preparação para nos dirigirmos a Deus. Então, é muito importante nós entendermos isso. Essa adoração, como ela está sendo feita, a Bíblia nos diz, por exemplo, dentro desse conceito de adoração, no grego é latreia e proskineo, que dão a ideia de submissão e se prostrar, ter um ato de adoração, né? Prostrar-se diante de alguém que está recebendo a sua reverência, né? A sua admiração, o seu temor. Então, a adoração, dentro dessas palavras, a gente começa a ter um entendimento um pouco mais profundo do que é adorar a Deus. Né? O subtópico 2 fala da adoração como um ato de rendição a Deus. Então, qual seria esse ato de rendição a Deus? A palavra proskineo, no Novo Testamento, nos dá a noção de beijar, de se prostrar, de dobrar os joelhos. Então, por isso que nos evangelhos, nós vamos ver em alguns momentos pessoas se prostrando diante de Jesus, né, dobrando os joelhos. Então, essa atitude é uma atitude de reverência, né, não é uma atitude comum, né, principalmente para um judeu piedoso, se prostrar diante de um homem, né, se ajoelhar diante de um homem. E algumas pessoas nos evangelhos fizeram isso diante de Jesus. Por exemplo, Jairo, quando foi pedir por sua filha, um líder religioso, chefe na sinagoga, ele se prostra, né? Ele tem uma atitude de reverência, ele tem uma atitude de humilhação diante de Jesus. Não necessariamente significa que ele estava adorando como adorar a Deus, mas a ideia de adoração no original tem sempre essa palavra, esse entendimento de estar rendido, estar realmente quebrantado. Então percebe que começa na atitude do coração. Por isso que Deus vai questionar muito no Antigo Testamento uma adoração ritualística. Quando as pessoas iam ao templo adorar, levavam seus animais, faziam todo aquele ritual, mas Jesus, olha, mas Deus falava: o coração está longe de mim, os lábios estão me louvando, os lábios estão me honrando, vocês estão professando, mas o coração está distante. Isso não é algo do Novo Testamento. Havia já uma crítica de uma adoração ritualística, fria, mecânica, né? E isso acontece nas nossas igrejas. Quando nós vamos, aquela ideia de ir ao culto, achamos que já estamos adorando pelo fato de irmos ao culto. Que estarmos no culto fisicamente, mas não estarmos de coração, não estarmos em reverência. A falta de reverência no culto, a falta de temor, a falta de se colocar diante de Deus, são problemas sérios que nós temos hoje em nossas igrejas, em nossos cultos coletivos, principalmente. E, por fim, fala-se da adoração como um ato de serviço a Deus. Então, além do coração que se coloca diante de Deus, amar ao Senhor de todo o coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, né, com todo o teu ser, há essa questão do ato de servir. Servir a Deus, fazer a obra de Deus, a missão de Deus que a igreja cumpre na terra é um ato de adoração. Obedecer a Deus e cumprir os seus propósitos é estar rendido a Deus, é estar adorando a Deus. Então, é uma adoração que ela não é apenas interiorizada,
não é apenas do espírito, da alma, mas ela se revela em atitudes, em ações. Então, o apóstolo Paulo fala dessa adoração em Romanos capítulo 12, versículo 1, quando ele diz que há uma entrega total da nossa vida, né? Ou seja, o sacrifício vivo, o sacrifício santo, né? Oferecer o corpo, né? Ou seja, como um ato de serviço a Deus, né? Sofrer as aflições, ser um discípulo de Cristo, né? Viver o evangelho, sofrer perseguições, tudo isso é ter uma vida de adoração. Isso também faz parte do culto a Deus, não apenas aquele momento que estamos na igreja ou num momento mais íntimo, na nossa casa, no nosso quarto, né? Mas sim uma vida voltada para Deus em serviço, né? Em amor a Deus, em amor ao próximo, proclamação do Evangelho, em piedade, em amor, em caridade, fazendo bem às pessoas. Isso é uma vida de adoração. Então, é muito importante nós entendermos isso e, por fim, uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, meus irmãos. É importante. E aí fala do nosso tempo devocional, como o salmista que disse: A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Perceba que, quando israelita, ele estava fora de casa, fora da sua terra, impossibilitado de ir a Jerusalém por estar viajando, por estar em guerra, por estar doente. Ele sofria, porque ele queria ter aquele tempo na presença de Deus. Nós, mesmo estando impossibilitados de irmos ao culto, podemos adorar a Deus hoje. Temos o culto online, no nosso trabalho, num plantão, numa viagem, mas é importante a nossa alma. A nossa alma precisa ser alimentada, e ela é alimentada nesse tempo de adoração, esse tempo que passamos na presença de Deus. Deus está em todo lugar, Deus é onipresente, mas a adoração, ela se dá a partir do momento que eu percebo, entendo que a presença de Deus está ali. Então, se eu entendo isso, eu tomo uma atitude diferente. E aí eu entro num ambiente, num entendimento, numa postura de adorador. Saber que Deus está aqui e por isso eu me volto para Ele. Amém, pastor Elias? Amém, queridos. Glória a Deus. Foi uma lição riquíssima. Nós vamos orar agradecendo a Deus e sabemos que Deus ele vai realmente fazer prosperar esse trabalho em todos os lugares, que é um tema maravilhoso. Vamos orar, pastor Francimar, ore encerrando. Pastor Elias, mais uma vez agradeço, um prazer estar com o senhor Desculpa. aqui, um prazer estarmos juntos nesse desafio. Os professores, que Deus os abençoe, que tenham uma excelente aula, que tenhamos um trimestre muito próspero de crescimento da Escola Bíblica Dominical numérico, em comunhão com Deus, fortalecimento da igreja. Pai, em nome de Jesus, queremos pedir a tua bênção e te agradecer por esse Glória a Deus. podcast, Pai, te agradecer por mais um instrumento que a tua igreja tem Deus me livre. para trazer capacitação, para capacitar os professores, para aperfeiçoar o ministério daqueles e daquelas que têm se colocado diante de ti para servirem no ministério de ensino. Pai Santo, abençoa essa terceira lição, que ela possa ser ministrada com autoridade, com graça, com sabedoria, que os alunos sejam abençoados, que a tua igreja seja edificada, que o teu nome seja glorificado, que possamos também na Escola Bíblica Dominical ter um ambiente de adoração, de celebração, de comunhão, que o teu Espírito se faça presente em cada Escola Bíblica Dominical. É o que nós te pedimos e te agradecemos mais uma vez no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, e nós dizemos amém. Deus Amém. abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.